Todos que assistimos ou lemos Otome Game conhecemos a Zola, certo amigos? A madrasta do leão que é tão podre, mas tão podre que até mesmo começou a murchar. Só faltou começar a apodrecer mesmo nesse ponto da história. Bom, a madrasta do leão que tentou vender ele para uma velha qualquer do reino apenas para ganhar algum dinheiro em cima dele. A madrasta que todos nós odiamos e que sofreu nas mãos do nosso queridíssimo leão várias e várias vezes, merecidamente, até porque ela mereceu tudo o que ela fez, né? Não me poupem, cara, a Zola faz por merecer e ainda fica reclamando depois. Odeio essa mulher, papo reto. Tanto que é uma coisa que eu gosto de falar. Cada vez que ela sofreu nas mãos do leão, foi um rojão que eu soltei aqui em casa pra comemorar, cara. Só um necessário mesmo, só uns 2, 3 rojãozinhos aqui, só de leve. Mas, então, essa mesma madrasta do leão, todos vocês sabem que ela é uma antagonista. Ela sempre foi e sempre será. Mas, vocês sabiam que mais pra frente na obra, ela vai subir de antagonista para vilã? Isso mesmo, meus amigos. Ela subiu de cargo, ela elevou o nível, ela saiu de antagonista chata pra vilãzinha chata e ainda fazer um monte de coisas horríveis mais pra frente na obra. Você ficou curioso, certo? Quer saber como que a Zola se tornou uma vilã, o que ela fez e qual foi o seu desfecho, qual foi o seu final de berço embaixo a 7 palmos da terra? Se liga eu te falar isso agora. E é claro que eu preciso te avisar que esse vídeo contém spoilers da novel, então você está por sua conta em risco aqui, meu parceirinho. E eu quero que vocês comentem aí embaixo antes de assistir o vídeo, o que vocês acham que a Zola fez para se tornar uma inimiga de vez do reino? Qual é a merda que você acha que ela fez? Comenta aí que eu quero saber. Pois bem então, vamos começar falando que, na real, ela é a ex-madrasta do leão, já que o pai dele se divorciou dela, meus amigos. Tanto que isso é parte do que realmente fez ela se tornar uma vilã mais pra frente na obra. Então, no volume 3 da Light Novel de Otome Game, nós vamos ter o início da guerra contra o Principado, onde, depois do ataque que aconteceu no anime falhar, eles voltaram, só que dessa vez voltaram muito mais poderosos e com muito mais preparo para uma guerra total contra o reino. E quando o reino de Holford, ou mais especificamente o leão e o seu pai, estavam recrutando pessoas para a guerra, eles tentaram levar o Rutard, que para aqueles que não se lembram é esse moleque feio aí que é o filho da Zola. E é claro que a Zola, sendo a chata de galocha que ela é, nossa, ser chata de galocha foi foda em jogo, nossa senhora. Mas a Zola sendo a maníaca, a chata insuportável que ela é claro que ela não permitiu isso, mas é claro que o Balcus insistiu falando, se ele é meu filho, ele vai ir pra guerra querendo ou não. E aí a Zola, desesperada pra não levar seu filho pra guerra, ela explanou na roda sem querer que o Rutard não era filho do Balcus, e que ele não iria levar o seu queridíssimo filho para o campo de batalha. E aqui ó, ela se estrepou completamente porque ela assumiu que não apenas o Rutard não é filho do Balcus, como também não tem nada com ele. Além do casamento infeliz que ele tem com ela, ele não tem nenhum motivo para ainda estar com ela, já que os filhos não são dele, e sendo os mordominhos dela ou de outros caras qualqueres aí. E com isso então, ela pegou o seu filho e desertou no meio da guerra. E quando a guerra acabou, com claramente o reino vencendo, a Zola, que foi desmascarada e ainda desertou, perdeu sua nobreza e riqueza completamente por causa disso. E graças a isso, o Balcus se divorciou dela e se livrou desse peso morto. E sinceramente, quando eu li isso pela primeira vez, eu pulei de alegria aqui, meus amigos. Eu bati palmas, só faltou gritar na rua, papo reto mesmo. Eu nunca fui tão feliz lendo Otome Game como eu fui nessa cena, cara. Que cena abençoada, meus amigos. Eu vou até emoldurar, vou mandar emoldurar e colocar na minha parede. O dia em que a Zola finalmente se foi pela primeira vez. Nossa senhora, foi muito satisfatório ver isso aqui. Papo reto mesmo. Mas bem, depois disso, nós ficaríamos, felizmente, sem ver a cara da Zola por longos 6 volumes, meus amigos. Mas para a infelicidade de todos nós, os leitores, ela aparece novamente lá no volume 9. Mas então, não apenas apareceu, como também
se tornou parte do plot central, infelizmente. Nós pulamos para um ano da guerra ter acabado. Então, sim, apenas um ano depois de toda aquela treta ter acontecido, da merda ter sido jogada no ventilador e tudo mais, apenas um ano daquilo, o reino de Rolfort decidiu que eles apagariam esse rolê das mulheres estar no topo da sociedade, que as mulheres são melhores que os homens e tudo mais. Essa coisa que está enraizada na obra desde o começo dela, apagaria, não existiria mais. Ou seja, todo mundo seria igual. Mas, meus amigos, se acalmem. Até mesmo pouco antes da guerra acontecer, isso já nem estava mais valendo. Papo reto, oficialmente isso só foi apagado depois de um ano da guerra. Mas logo quando a guerra acabou, ninguém mais obedecia a mulher, cara. Quando a guerra acabou, os homens estavam se ferrando para as mulheres estavam chorando atrás deles, os caras estavam falando, me poupa, né, filha, me poupa, sai da minha frente. Os caras estavam assim, tá ligado? Então, oficialmente foi um ano depois, mas isso já estava em vigor há muito tempo atrás também. E é claro que com isso, os homens seriam vistos como iguais às mulheres a partir de então. Porém, isso levou a um mal-entendido, que a partir de agora, os homens estariam no topo. E é claro que com esse mal-entendido de que os homens estariam no topo, isso fez com que uma parte das mulheres se tornasse alvo de vingança e maus tratos daqueles que elas desprezavam antigamente. Olha, eu não vou julgar porque é o karma, elas fizeram e receberam, mas ainda assim, esse mal-entendido foi meio complicado também. E aí, meus amigos, onde entra a Zola? A Zola, que não é besta, se aproveitou dessa situação e criou uma organização. E agora, meus amigos, parem e pensem. Ela, uma ex-nobre mesquinha, do nada cria uma organização maligna para ameaçar o reino. Eu chorei de rir quando vi isso, cara. Não teve como. Essa velha que é quase calva, do nada cria uma organização inimiga, simplesmente impagável. Essa velha é completamente maluquinha, surtadinha das ideias, meus amigos. Não teve como, mano. Mas, bem, a organização que a Zola criou se chama The Forest of Lady, que em português ficaria mais ou menos a Floresta da Dama, ou a Floresta das Senhoras, ou algo do tipo. No caso, seria uma floresta onde essas senhoras, essas velhas imundas do reino, se juntariam aqui. E isso é literalmente onde, em uma floresta deserta, que ninguém vai, a Zola reuniu todas essas senhoras caídas do reino de Rolfort que simpatizavam com ela e com a ideia de que as mulheres deveriam estar no topo do reino, novamente. E com isso, ela criou uma aldeia nessa floresta. E agora, imagine uma aldeia só de senhoras iguais a Zola. Imagine uma floresta que tem uma vila só de mulheres iguais a Zola, meus amigos. Eu tenho pesadelos com isso no banho todas as noites, papo reto. Sim, amigos. Além de uma organização, ela criou uma aldeia de mulheres para sustentar essa parada. E, bem, os objetivos dessas mulheres e dessa organização como um todo era basicamente pegar e corromper as garotas do reino de Rolfort para que elas se juntassem à sua organização e recuperar a glória de quando as mulheres estavam no topo do reino. E eu consigo ver facilmente, eu consigo ver perfeitamente a Jaina, que é a irmã do Leon, entrando em uma organização dessa facilmente, cara. Eu não duvido, na verdade eu fico surpreso que ela não entrou, porque conhecendo a Jaina, nossa, facilmente ela entraria nessa organização, cara. E bom, o primeiro movimento dessa organização foi reunir forças para fortalecer ela, afinal, uma organização fraca não duraria nem um segundo contra o reino. E foi quando a Zola encontrou um cara chamado Gabino, e ele é o antagonista que queria assumir o reino de Rolfort para si mesmo, onde lá eles fariam um acordo. Ele tomaria controle do reino de Rolfort e prometeu que assim que ele se tornasse rei, o objetivo das mulheres, que é voltar ao topo, seria conquistado novamente. Ou seja, com ele no poder, as mulheres voltariam a estar no topo da sociedade, como era antes. Claro, ele só queria usar elas para seus objetivos, mas ainda assim, isso ajudou muito elas a trabalharem mais para o seu objetivo. E logo, com esse acordo feito, a Zola pegou a sua filha, Mercy, e mandou ela para o reino de Rolfort. E bom, o objetivo dela, meus amigos, foi simplesmente envenenar os nobres para que eles saíssem da jogada. Sim, a Mercy, a filha da Zola, foi com o objetivo de matar e envenenar os nobres. Isso que é jogada de mestre, meus amigos. E o pior é que ela realmente fez isso. Um por um, ela foi envenenando
todos eles. E até mesmo o rei Roland, o rei de Holford, foi envenenado nessa jogada. Mas é claro, o rei se deixou ser envenenado pela Mercy. Ela realmente não envenenou ele para matar ele, porque ele já sabia que isso ia acontecer e já tinha um plano em mente para quando isso aconteceu. Mas isso é história para outro vídeo. Se você quiser saber inclusive sobre por que o rei se deixou ser envenenado e qual era o plano dele, clica nesse vídeo que você vai gostar bastante dele. E então, durante toda a treta que estava rolando entre a organização da Zola e o reino, os irmãos do Leon, Jenna e Finley, foram sequestrados pela Zola, e ela não apenas sequestrou eles dois, como também ela deixou a sua filha, Mercy, torturar os dois. Para vocês terem uma ideia do quão longe ela foi, ela sequestrou 2 irmãos do Leon e deixou a sua filha torturar eles. Ela realmente, meus amigos, foi longe demais. Mas é claro que o Leon não ia deixar barato. O Leon foi lá e salvou seus irmãos, e no processo ainda espancou a Zola de uma maneira muito bonita, enquanto a Mercy, por outro lado, foi espancada pelo Finley, já que aqui se faz, aqui se paga, e é olho por olho e dente por dente. Ela torturou ele e ele espancou ela até quase deixar ela nas portas da morte. E depois disso, o Finley foi lá e também deixou a Zola em estado de quase morta. Ela estava viva, mas estava completamente acabada depois da surra que ela levou desse garoto. E agora, a Zola, que queria fugir de lá o mais rápido possível, decidiu usar seu filho para isso. Ela usou um soro para transformar o seu filho Hutard em um monstro, e assim ele ganharia tempo para ela enquanto ele lutava, enquanto, é claro, ela escapava. Mas as coisas não aconteceram da maneira como ela planejava, e sim, muito pelo contrário. Assim que o Hutard se transformou em um monstro, ele não foi atacar o Leon e sua família, muito pelo contrário, ele atacou a Zola e a sua irmã Mercy, e então ele matou elas e comeu elas. Sim, amigos, não foi nem os heróis da história que mataram a Zola, e sim o seu próprio filho, que foi transformado em um monstro por ela. E essa, meus amigos, é a história sobre como a Zola passou de antagonista para uma vilã, fez mó caos no reino e ainda morreu por conta das próprias ações. E aí, gostaram? Comentem suas opiniões, porque sinceramente é bem engraçado isso e eu gosto bastante do final dela, porque ela teve o final que ela realmente merecia. Mas bem, com isso eu já falei tudo que eu tinha pra falar, então vou concluindo o vídeo. Então é aquilo, se você gostou, deixa seu like e se inscreve aqui, porque você sabe que isso me ajuda muito. Então deixa seu like, se inscreve e tamo junto. Então agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo, falou!